A linha de produtos Asus TUF já era famosa aqui no Brasil entre a galera que monta desktops, mas agora está chegando também para o universo dos notebooks, sendo mais uma opção para quem curte uma jogatina. A gente já tem um vídeo de unboxing aqui no canal, onde a gente tira ele da caixa e fala um pouco mais sobre os seus detalhes externos, detalhes de primeiras impressões. Neste vídeo de review de hoje, nós iremos falar com mais detalhes sobre o seu funcionamento. Então, vem comigo. Nós já falamos sobre diversos modelos de notebooks de diversas categorias da marca Asus aqui no canal, que vão desde os mais básicos e intermediários até modelos mais avançados, como os notebooks gamers e finalmente os tão desejados ZenBooks. Já passaram aqui pelo canal também os incríveis ROG Strix e ROG Zephyrus, da submarca Republic of Gamers, ou ROG. A novidade agora são os notebooks TUF. TUF vem do inglês de The Ultimate Force, o que indica que a linha tem um acabamento com resistência e qualidade acima da média. Neste vídeo de review, como eu falei no início, a gente vai analisar com mais detalhes o desempenho do notebook TUF F15 de código FX506H. Ele vem equipado com um processador Intel Core i5 de série H, mais especificamente o 11400H. É um processador de 11ª geração com arquitetura Tiger Lake. Vale lembrar que os processadores de série H, como no caso deste 5 aqui, são mais potentes, voltados para games e uso profissional. O H vem justamente de High Performance, que significa alto desempenho. Além do chip central, a gente vai ter também um chip de vídeo dedicado NVIDIA GeForce RTX 3050. Trata-se de um notebook que, por ser potente, não tem um preço assim muito amigável para algumas pessoas, então é muito bacana você ficar de olho em promoções, ofertas e cupons para que você possa comprar ele com um preço mais legal. E uma das formas mais inteligentes de você ficar por dentro dessas informações quentíssimas é fazendo parte dos nossos grupos no WhatsApp e no Telegram. Porque através destes grupos a gente mantém os nossos seguidores informados sobre grandes oportunidades de compra de seus notebooks. Assim você pode aproveitar de forma rápida antes que essas oportunidades acabem, porque boas oportunidades duram pouco tempo. E quanto que tem que pagar para fazer parte destes grupos? Nada. É free. Tudo que você tem que fazer é clicar nos links de convite. Eles vão estar no primeiro comentário do vídeo fixado, na descrição ou então aqui no izinho. Faça parte do clubinho. Agora sim, depois de um recado importante que é de seu interesse, caso você queira comprar esse danadinho aqui, vamos falar absolutamente tudo sobre o seu funcionamento. No vídeo de unboxing, a gente já falou tudo sobre o seu design gamer e invocado. Se você ainda não viu, tem links aqui nos cards e também na descrição. Ele tem esse tom de cinza chamado de Eclipse Grey, com o corpo construído em plástico e a tampa em metal. Na tampa, a gente tem escrito em relevo a sigla TUF, além do símbolo da linha no outro canto. O aparelho é bem construído, bem robusto, não apresenta flexibilidade ao pressionar a tampa ou a base do teclado. O palm rest tem uma textura que lembra alumínio escovado e deixa marcas de dedo com uma certa facilidade aí durante o uso no dia a dia. As medidas que você confere na tela agora são comuns para um equipamento gamer de entrada, que são geralmente notebooks maiores mesmo. O seu peso é de 2,29 kg. A tampa é bem suave, você pode abri-la com um só dedo e ela tem essa abinha aqui que facilita o encaixe do dedo. O ângulo de abertura é de, em média, 120 graus e as dobradiças laterais são bem eficientes. A tela balança bem pouco. O painel de 15,6 polegadas tem acabamento anti-reflexo com bordas bem finas nas laterais. A resolução é a clássica Full HD e ele é do tipo IPS, que não distorce as cores em ângulos diferentes do de frente. A taxa de atualização é de 144 Hz. Isso melhora e muito a experiência em games, por exemplo. Informações de brilho, contraste ou escala sRGB, infelizmente não são informadas pela fabricante, mas acreditamos que fica na média do que é esperado para games. Embaixo da tela, a gente tem 4 LEDs para informar se o notebook está ligado, carregando, se o disco está em uso ou então se o modo avião está ativado. Logo acima da tela a gente tem a webcam, ela tem uma resolução HD de 720p e a qualidade dela a gente vai testar agora.
E esta é a qualidade da câmera do TUF Gaming F15. Se eu tiro as mãos aqui, galera, ele vai ficar claro demais, olha só. Isso porque eu estou com roupa preta e ele está tentando equilibrar as cores. Isso acontece muito, não é em todos os notebooks que isso acontece, mas em algumas câmeras, em algumas webcams, isso pode acontecer. Então, se você estiver em um lugar que tem algumas partes iluminadas e outras não, este problema pode acontecer. Ele está equilibrando as cores de uma forma meio equivocada. E como eu coloco minhas mãos brancas aqui, ó, aí ele normaliza. Então tem esse defeitinho aí, mas é uma câmera razoavelmente boa. Agora vamos falar sobre o teclado. Ele é a BNT2 com C cedilha, do tipo membrana e retroiluminado em RGB com 3 níveis de intensidade. Para alterar os modos de iluminação, basta segurar a tecla FN e pressionar as teclas de setas para a esquerda ou para a direita. O numérico tem 4 fileiras e as teclas WASD são transparentes e dão um charme ao aparelho. No geral, o teclado está aprovado. As teclas têm altura mediana e um certo peso que dá uma sensação tátil bem bacana ao digitar por longos períodos ou então na hora da jogatina, além de ser um teclado bem silencioso. O botão de power fica separado do restante do teclado e as teclas direcionais têm um tamanho bem agradável. O touchpad tem um tamanho regular com uma pegada bem lisa, ele é bastante responsivo e não apresenta delays. Ele possui os botões físicos mesmo, aqui na parte inferior, que são leves e possuem uma boa resposta. Só que o detalhe aqui é que não é possível pressionar fisicamente o touchpad, como a gente vê em outros notebooks. Então ou você usa a função de toque mesmo do touchpad, ou então os botões para uma pegada mais física. Sobre as portas de conexões, do lado esquerdo, a gente tem a conexão de energia, uma conexão RJ45 para rede via cabo, uma conexão HDMI 2.0B, duas conexões USB 3.2 do tipo A, uma conexão USB com Thunderbolt 4 e o combo de áudio fone-microfone. Já do lado direito, a gente tem apenas uma conexão USB 3.2, grades de ventilação e uma conexão para trava de segurança. De comunicação sem fio, este carinha aqui vem equipado com Wi-Fi 6 do tipo AX e Bluetooth 5.0. Sobre o áudio, ele é bem regular, privilegiando médios e agudos, como a maioria dos aparelhos desta mesma categoria. Os alto-falantes ficam posicionados na parte de baixo do notebook, voltados para frente. Ele conta ainda com o recurso DTS-X Ultra, que permite mais imersão em games, com canal 7.1 virtual. Isso vai te dar uma sensação de um som mais 3D. Bem, agora sobre o hardware, ou seja, o que ele carrega por dentro, a gente tem um processador Intel Core i5-11400H, de série H, portanto, alta performance, que é um Tiger Lake de 11ª geração. Ele tem 6 núcleos, 12 threads e 12 MB de cache. A frequência base deste processador é de 2,7 GHz, com boost de até 4,5 GHz. A GPU dedicada vai ser a NVIDIA GeForce RTX 3050, com 4 GB de memória GDDR6. Mesmo que a RTX 3050 seja uma das mais básicas da categoria, ela merece um certo destaque pelo DLSS e também pelo recurso de Real-Time Ray Tracing, ou seja, Ray Tracing em tempo real, que deixa as sombras, luzes e reflexos muito mais realistas em jogos que permitem o uso desse recurso, como por exemplo Cyberpunk 2077 e Control, que foram jogos aclamados pelos gráficos. Então, apesar de ser a GPU dedicada mais básica da linha, ela ainda assim possibilita grandes recursos. Na parte de memória RAM, este modelo aqui vem equipado com um pente de 8 GB do tipo DDR4 com 3.200 MHz de velocidade. Como existem 2 slots de memória, é possível expandir para 32 GB de memória RAM com 2 pentes de 16 GB em Dual Channel. De armazenamento, este TUF Gaming F15 possui um SSD de 512 GB da Intel, que é do tipo NVMe geração 3 X4. Os resultados do Crystal Disk Mark você confere na tela agora e a gente obteve ótimas taxas de leitura e boas taxas de escrita. E agora, os esperados testes de desempenho em games. Como ele é um notebook gamer, a gente testou tudo na resolução Full HD. E como ele tem uma taxa de atualização de 144 Hz, a gente espera que nos jogos a gente atinja pelo menos 144 frames por segundo.
para que essa tela faça sentido, né? O primeiro jogo testado foi o FIFA 2021, com 90 quadros por segundo no baixo, 84 no médio e 78 no alto. Depois foi a vez do GTA V, com 70 quadros por segundo no baixo, 65 no médio e 46 no alto. CSGO também foi testado, com 123 quadros por segundo no baixo, 110 no médio e 109 no alto. No Fortnite, a gente conseguiu 85 quadros por segundo no baixo, 54 no médio, 47 no alto e 53 com Ray Tracing em tempo real ativado. Por último, a gente testou o PUBG Battlegrounds, com 84 quadros por segundo no baixo, 80 no médio e 55 no alto. O processador Core i5 se manteve em uma média de 4.0 GHz, chegando perto da frequência máxima de 4.5 GHz em alguns momentos. Durante os testes em games, a gente não sentiu assim nenhuma queda esquisita de frames e parece que realmente o notebook não impõe nenhuma limitação de desempenho ao processador ou então a outro componente. O mesmo vale para a GPU, que se manteve em médias de 1800 MHz a 1900 MHz de velocidade. E lembra que eu falei, a GPU dedicada à RTX 3050 é uma das mais básicas da família. E por isso a gente não conseguiu aproveitar assim de uma forma tão gostosa o recurso de 144 Hz da tela. Talvez você possa se beneficiar dela em jogos mais leves. Nós fizemos ainda os testes de benchmark, que são os testes de renderização que têm os resultados divulgados lá no post oficial deste vídeo no nosso blog. O link, como sempre, está na descrição. Nas temperaturas em uso normal, tanto a CPU quanto a GPU ficaram na média dos 59 graus. Já em uso intenso, a CPU extrapolou os 90 graus, um valor considerado alto, enquanto a GPU se manteve na média de 85 graus. De um modo geral, a refrigeração funciona muito bem. A gente não tem nenhum indício de thermal throttling, que é quando acontece algumas quedas bruscas de desempenho por uma questão de temperatura. Então, caso a temperatura do notebook suba muito, ele diminui o desempenho para que essas temperaturas caiam. Isso não acontece com ele, a gente não sentiu estas quedas de desempenho. As ventoinhas são relativamente silenciosas e o corpo do notebook não esquenta. Ele tem grades de saída de ar quente na lateral direita, como a gente já viu, e também na traseira. Na parte superior da palm rest e na parte de baixo a gente tem as entradas de ar. Sobre a bateria, ele tem 3 células e 48 watts-hora de potência. A fonte é de 180 watts e em nossos testes demorou em média 1 hora e 30 minutos para um carregamento completo. Isso com o notebook sem ser usado. De autonomia, os tempos de uso ficaram os seguintes. No mais alto desempenho, com o brilho em 100%, a gente conseguiu 1 hora e 45 minutos. No modo melhor duração de bateria, com o brilho em 50%, 2 horas e 30 minutos. No modo econômico, com o brilho em 30%, rodando vídeos do YouTube, 2 horas e 35 minutos. E durante o teste de estresse, no Intel Burn Test, 1 hora e 5 minutos. Bom, e agora, afinal, qual será o nosso veredito? Será que vale a pena comprar o Asus TUF Gaming F15 ou será que não? Por enquanto, a gente tem apenas um modelo TUF Gaming F15 aqui no Brasil. Mas se a marca resolver investir realmente na família aqui no Brasil, podemos dizer que ela vai dar trabalho para a concorrência. Porque além do visual ser super moderno e diferenciado, os preços são super competitivos neste momento que eu gravo esse vídeo aqui. Lembrando que você pode conferir os preços atualizados aqui na descrição. É um modelo que vai brigar de frente com os super populares Acer Nitro 5, Lenovo Gaming 3i e também os Dell G15. De ponto positivo, em destaque, a gente vai ter o recurso de taxa de atualização da tela de 144 Hz, que apesar de não poder ter sido aproveitada em sua totalidade, é essencial em jogos competitivos como CSGO e Fortnite. Você vai conseguir atingir essa taxa de atualização em jogos mais leves realmente. Como você viu nos testes em games, nem mesmo no CSGO a gente conseguiu atingir 144 quadros por segundo. Então é um recurso que vende, mas não sei se vai adiantar muito nesse caso. Como pontos negativos, a gente pode citar a memória RAM em single channel, que é algo um pouco estranho para um notebook gamer, considerando que uma memória RAM em dual channel possui um desempenho muito melhor, e desempenho de memória RAM é importante em um notebook gamer, né? Você vai ter que adicionar uma nova memória RAM para você conseguir ter
esse recurso de Dual Channel e ter um desempenho melhor, mas isso é padrão em notebooks gamers de entrada. Então a gente recomenda fortemente comprar mais um pente de 8 GB, pelo menos, para você usufruir do recurso de memória em Dual Channel. Lembrando aqui, para você conseguir boas promoções, ofertas e cupons deste carinha, é importante que você fique de olho nos nossos canais de comunicação, redes sociais, no nosso site, no nosso blog e aqui o canal, além de fazer parte dos grupos e também monitorar ofertas através do nosso monitor de ofertas. Vem com a gente que com certeza você vai comprar o seu notebook com o melhor preço possível. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, manifeste isso através do gostei. Se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sino também para o YouTube te contar quando a gente postar novidades aqui para você. Eu e o Asus TUF Gaming F15 vamos ficando por aqui, mas a gente se vê novamente no próximo episódio. Aquele abração, boas compras e até lá!